Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre uma lista de opções de reforços para o esporte agora nesse meio do ano, até porque a janela de julho, na minha opinião, vai ser fundamental para a chegada, de novos jogadores. Eu já trouxe aqui dois vídeos bem similares como esse, de uma lista de opções de reforços e tudo mais, que quando terminar aqui esse vídeo eu deixo na tela final como sugestão para vocês. Então, bora aqui para essa lista, com algumas opções, sem enrolação. Bora lá. Bom, então quero deixar essa matéria aqui, ó. Diretor do esporte, Rafael Campos, revela se o clube buscará por reforços. Então valeu demais o portal Antenados no Futebol, que trouxe aqui essa informação, que fala então sobre a postura estratégica e cautelosa no que diz respeito ao mercado de transferências, que fala justamente sobre essa janela, que está se aproximando agora no mês de julho. Essa matéria foi aqui no último dia 29 de maio. Então ele fala um pouco sobre isso, sobre as contratações, e ele fala aqui, ó, reforços não são prioridades, que ele enfatizou que o clube não considera necessária uma busca por reforços nesse momento, considerando prematuro discutir movimentações para uma janela que está ainda distante. Ó. Ele falou aqui, ó, a gente confia no elenco, temos muitas opções no banco e esse time vem performando, Criou-se uma dúvida em cima do elenco, que o elenco sentiu nos últimos jogos e mostramos que não, que podemos continuar tirando, que podíamos ter tirado da competição um dos favoritos ao título. Então ele fala sobre essa questão, que fala que ainda o seguinte, que não significa que o Leão não vai buscar reforço no mercado e tudo mais, até porque o time anunciou na última semana da janela de transferências algumas das contratações bem fortes, por exemplo, o atacante Vinícius Faria, o lateral esquerdo Dalbert, que eu gostei bastante também, o volante Luciano e o zagueiro Chico, e sim, que pode ter pequenos ajustes para fortalecer o elenco. Então, no geral, vejo o seguinte, como essa matéria aqui em maio, é difícil mesmo, para o diretor de futebol falar, daqui 2 meses, quando abrir a janela, vamos buscar reforços. Uma pessoa dentro do clube falar isso vai mostrar claramente para os jogadores que não está confiando no trabalho que tem sido feito até aqui, que vão chegar vários atletas para suprir essa necessidade. Então acho que o Rafael Campos não quis passar essa impressão, porém eu vejo que vai ter sim a chegada, vamos focar ali de 2, 3 peças fundamentais, e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês. Primeiro, uma opção de um meia de criação, 2 meio-campistas centrais e um centroavante, que eu diria que das opções, tirando a zaga, a defesa, seriam as prioritárias. Quero que você deixe aqui embaixo também o que você tem a dizer sobre cada uma. Vamos lá, o primeiro aqui é o camisa 10 do Atlético, o David Braga, onde vem vivendo uma fase muito interessante na Série C. Aí você pode pensar, putz, mas Série C, Gustavo? A grande questão é com um jogador que, na minha opinião, tem muito potencial e já tinha ido bem também no Campeonato Mineiro. O David Braga tem apenas 22 anos de idade, nessa atual temporada então, 17 jogos, 4 gols marcados e 3 assistências. Dá para ver aqui os números dele na Série B, na Série C, 6 jogos, 3 gols e 1 passe. Na Copa do Brasil, 1 partida apenas. No Campeonato Mineiro, 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele se destacou muito nesse jogo, goleada contra o CSA por 5-0. Marcou 2 gols nesse duelo fora de casa, e o Atlético, que vem de uma sequência bem interessante na Série C, de 6 jogos, perdeu apenas 1, então o último jogo no último final de semana. Ele que é revelado na base do Desportivo Brasil, que tem um costume de revelar bons jogadores, por exemplo o Ederson, que está na Atalanta, o Maurício, que está no Internacional, passou pelo Desportivo Brasil, jogou 6 jogos pelo Atlético no Campeonato Mineiro do ano passado, foi bem, foi para a Série B e jogou pelo Atlético Goianiense. Não foi uma campanha ruim, ajudou o Atlético a subir de volta à Série A, 12 jogos, 2 gols e 1 passe. Então, na minha opinião, o David Braga, ou Davi Braga, não sei ao certo como que seria a pronúncia, vou chamar ele de David, acho que vai ser essa a pronúncia dele aqui mesmo. Na minha opinião, uma opção interessante, já jogou a Série B, é um meio ofensivo bem alto, ele tem 1,86 m, é canhoto e tem vivido uma fase bem legal como titular no Atlético. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você gosta ou não. Mais um aqui que eu comentei no canal, mas eu queria atualizar, porque a fase dele lá na equipe do Atlético Paranaense continua bem estável, é o Lucas Diolio, é a terceira opção de centroavante para o Atlético Paranaense junto o Cuca, porque o Atlético joga com um centroavante, o titular é o Pablo, todo mundo conhece, o segundo Mastriani, aquele uruguaio mesmo que fez muito sucesso pelo América na Série A, e o Lucas Diolio chegou para ser essa terceira opção e tem jogado pouquíssimas vezes. É claro, no decorrer de maio, até que ele teve algumas atuações, mas dá para ver, em 4 jogos, todos eles entrando no segundo tempo, jogando 20 minutos, 22, no último contra o Fortaleza jogou 45 e marcou 2 gols, que foi na Sul-Americana, Os números dele até aqui não são ruins, 10 jogos, 4 gols,
mas a torcida tem pegado bastante no pé dele e dependendo se aparecer uma proposta, pode ser uma boa. O vínculo dele com o Atlético vai até o final do próximo ano. Não diria que o Atlético Paranaense está doido para se desfazer do jogador, não, mas tem três nomes de peso, qualquer um dos três poderia ser titular. A fase melhor tem sido do Pablo, o Mastriani é um reserva imediato, mas tem jogado até menos do que o Diorio, mas como o Lucas aqui chegou de graça e o Mastriani teve um investimento de 10 milhões, eu vou colocar aqui o Lucas como a opção mais viável nesse momento, tá? E que teria menos times interessados no Brasil ou no exterior em relação, por exemplo, ao Mastriani para jogar a Série B, né? Então aqui, ó, ele que jogou bem pelo Leão na temporada 22-23, 13 gols em 40 jogos, depois foi para o Pachuca do México, aí ele não teve um bom desempenho, com 2 gols em 16 partidas. Já passou também por outros times, foi bem no futebol mexicano, no futebol chileno também, em 2022, no futebol uruguaio, no Equador, só não jogou muito mesmo, foi no futebol argentino, que ele é revelado por essa equipe aqui, ó. Aldo Civi, e por lá ele nunca marcou nenhum gol, e é argentino, né? Mas certamente se ele voltasse para a Argentina hoje, para um time de primeira divisão, Estudiantes, Independente, acho que é um cara que faria muitos gols e tem esse perfil, né, de centroavante mesmo, bem alto, 1,92 m, destro. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Mais um que também que eu acho uma boa opção é o volante, o Alisson, que está no América Mineiro. Aí você pode pensar, putz, mas se ele está jogando na Série B, está se destacando, é difícil, né? Porque ele já vai completar 7 jogos e o América não vai querer reforçar um rival direto. Esse último ponto você tem razão. Pode ser que o América não queira reforçar um rival direto, mas ele não pertence ao América, pertence ao Moreirense de Portugal. E, diferentemente, né, do que esperava, tem sido reserva. Ele jogou junto com o David Braga no Atlético, nesse Campeonato Mineiro de 2024. Foram 9 jogos e nesse ano pelo América tem 3 partidas. Pode jogar como um primeiro volante, pode jogar também como um meia central. Por exemplo, vai ter um cara ali para marcação e o Alisson nesse meio de campo. Pode fazer muito bem esse papel. Chegou para o América como uma alternativa para ser titular e não tem acontecido, né? Primeiro jogo dele dia 19 de abril, depois dia 27 de abril e o último dia 8 de maio. Então tem mais de um mês, né, que ele não entra em campo, vai fazer um mês. Estou gravando esse vídeo dia 4 de junho. Apenas 3 jogos pelo América Mineiro. Ano passado ele deixou o Cruzeiro jogando até mais do que ele vinha jogando pelo América na Série A. 22 partidas, contando Série A e Brasileiro. E eles, seus representantes, quiseram deixar o Cruzeiro. Foi para o Moreirense de Portugal, jogou 12 vezes por lá. Então, na minha opinião, se ele continuar não tendo espaço no América, ele vai ser emprestado ou vai pedir para sair. Tenho certeza que não vai continuar, por exemplo, nessa situação. Ele já jogou uma Série B, foi muito bem, em 2022 pela Ponte Preta, 30 jogos e 5 gols, mesmo jogando como volante, às vezes podia jogar também como um meia pelo lado direito, né? Não vai ser aquele ponta de profundidade, como se fosse um meia direita com 2 centroavantes lá na frente, que era o esquema tático da Ponte Preta na época. Deixa aqui a sua opinião embaixo também, não é um jogador velho, né? Nesse vídeo que eu foquei nesses 3 primeiros e mais novos, tem aí 26 anos de idade. E para terminar, esse sim mais experiente, que é o Paulinho do Corinthians, 35 anos de idade, vai deixar o Corinthians nesse meio do ano e tem tido algumas especulações. Na minha opinião, se o Sport contratá-lo, pode ser uma boa. Pode ser um cara, por exemplo, igual o Wagner Love, que vai te entregar um bom desempenho, mesmo com uma idade já avançada, né? Ele que tem 35 anos, ficou muito tempo lesionado, então jamais falaria para assinar um contrato de 2 anos, 3 anos, não. Daqui para o final do ano, se o Sport conseguir o acesso, renova automaticamente. Essa seria, na minha opinião, uma boa contratação. 12 jogos nesse ano, dá para ver aqui que ele já voltou, né, aos gramados há um pouco mais de 50 dias, já está bem fisicamente e tem jogado, né? 45 minutos, jogou até como titular aqui na Sul-Americana, 90 minutos. O último jogo dele, dia 28, 12 minutos contra o Racing do Uruguai, na goleada do Corinthians por 3-0. Então já está certo que ele não vai ficar aí disponível no mercado. Alguns times da Série A já demonstraram interesse, o Cruzeiro, mas já foi descartado a possibilidade dele ir, o Grêmio também. Eu acho que ele tem espaço na primeira divisão, mas não diria assim que os times vão fazer um grande esforço para contratá-lo, seja aí o Cruzeiro, que já desistiu, ou o Grêmio, por exemplo, que tem costume, né, de contratar jogadores mais veteranos, mas eu acho que é um jogador que tem muito potencial ainda e para render, né, ainda mais na Série B. 19 jogos no ano passado, 2 gols, chegou em 2022, 20 partidas, 4 gols marcados. Lembrando que no Barcelona, na China, ele jogava até mesmo como meio ofensivo, né? Olha os números dele pela seleção, ó, quando ele volta a ser convocado, 56 jogos, 13 gols e ainda, eu vi aqui em outro site, ele deu 8 assistências. Então é um meia de criação, pode fazer os dois. Meia central ou meia ofensivo. Enfim, o que você acha sobre essa opção aqui do Paulinho, né? Acho que é a mais questionável por conta da idade, eu entenderia completamente, mas também em relação, né, ao Lucas Diorio, ao David Braga,
ao Alisson, por exemplo, e se você fosse, né, que o Rafael Campos, quem que você contrataria e quais as posições? Pode deixar aqui embaixo também as opções, né, que eu leio sempre os comentários, vejo as opções de nomes. Ah, Gustavo, acho que faltou um lateral esquerdo, você não falou, ou um zagueiro, por exemplo. Pode deixar aqui embaixo que eu posso trazer um próximo vídeo aqui para vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui em nosso canal. E é isso, nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!